Essa é a história de um homem que entra em um mundo de fantasia com todas as suas estatísticas no nível 999. O nome desse anime tá aí na sua tela, é um nome muito grande, por isso eu não vou ficar falando aqui pra vocês. Caso você não tenha memória fotográfica pra pegar o nome do anime, pode ir na descrição desse vídeo que o nome vai estar lá, beleza? Essa história segue a vida de um homem chamado Suzuki. No início de sua história, o cara estava indo pegar um trem para o trabalho. Como o cara se esqueceu que aos domingos o trem passa mais cedo, ele quase perdeu o trem. Ao chegar no trabalho, ele esbarra em um colega, e devido à demissão de um novato, a carga de trabalho dele tem sido maior. Para lidar com essa carga de trabalho, ele está usando os seus finais de semana para trabalhar e recuperar o tempo perdido. Resumindo, o cara não tá nem vivendo direito. Nesse momento, ele está desenvolvendo um jogo chamado War World, e mesmo o protagonista já tendo muito trabalho para fazer, o seu supervisor lhe dá mais um trabalho. Pelo visto, o jogo está muito difícil, então ele terá que adicionar alguns bônus para iniciantes. Assim, os novatos não vão desistir do game por ele ser difícil demais. Depois de um longo dia de trabalho, ele resolve virar à noite no trabalho para testar o jogo. Assim, 3 dias se passam e ele nem mesmo descansou. Felizmente, ele está quase terminando de organizar o jogo, apesar de ainda haver alguns bugs. Mais uma noite chega e o Suzuki finalmente decide tirar o seu mais que merecido descanso. Ao dormir, o cara acorda dentro do jogo. Nesse momento, o cara acredita estar trabalhando tanto, mas tanto, que ele está até mesmo sonhando com o jogo que ele está desenvolvendo. No sonho, ele consegue usar a interface do jogo somente usando um pensamento. Ao acessar o menu do jogo, ele vai lá e coloca seu nome como Sato, o famoso nome que ele sempre usa em personagens de teste. Depois disso, um grupo de 300 inimigos vem em sua direção. Todos os inimigos são homens largatos e estão no nível 50. Ao receber o primeiro ataque, ele concluiu que esse sonho é muito realista, pois ele sentiu até mesmo dor. E como ele é um jogador bem fraco de nível 1, ele acaba se desesperando e ativando todos os ataques de uma só vez. Feito isso, uma enorme chuva de meteoros acaba com quase todos os inimigos. Ao fazer isso, um homem largato surge e lhe dá uma espada. A largatixa deseja bater um x1 com ele. Durante a sua batalha, ele acaba se ferindo e sentindo muita dor. Ao ver que a barra do homem largato estava quase no fim, ele vai para cima e vence a luta. Feito isso, ele começa a procurar uma maneira de deslogar do jogo, mas por algum motivo ele não consegue. Ao olhar suas informações, ele percebe que passou do nível 1 para o nível 310. Depois disso, ele tenta usar a chuva de meteoros novamente. Feito isso, ele quase acaba sendo pego no próprio ataque. Por conta disso, ele desabilita o ataque por acreditar que ele é muito perigoso. Ao mexer no seu inventário, o protagonista acaba encontrando itens, muito dinheiro e muitos equipamentos. Daí ele já lança aquela roupa preta no estilo e ao anoitecer, ele upa alguns pontos de suas habilidades e depois tira um cochilo. Ao acordar, ele define a sua trajetória para o Forte do Guerreiro. E assim, ele leva alguns dias para chegar até o seu destino. Do nada, ele percebe vários soldados e um dragãozito nos arredores. Assim, ele pula para dar uma olhada e nessa de pular para dar uma olhada, ele acabou trombando com o tal do monstro voador. Depois disso, esse mesmo monstro tenta atacá-lo, mas com apenas uma pedra, o nosso protagonista conseguiu espantá-lo. Depois que ele faz isso, ele percebe que o mesmo largato voador que ele espantou está indo na direção dos soldados. Se sentindo culpado por ter feito isso, ele começa a seguir o monstro. O largato voador começa a atacar os soldados e enquanto isso o Satu tá lá dando um upgrade no seu idioma para poder entender o que os soldados estão falando. Ao olhar para os soldados, o protagonista percebe que eles são muito fracos e não conseguem nem mesmo arranhar o dragãozito. Alguns magos acabam se juntando na luta e pá, uma garota aparece, manda o ataque, daí ela acaba sendo pega no próprio feitiço. Antes da garota cair, o nosso protagonista vai lá e salva ela. A garota é uma maga militar, seu nome é Zena e ela está servindo o exército local há 2 anos. O nível da garota é 13. Depois de salvar a maga, o protagonista é atacado por 2 amigas da maga. A Zena impede o ataque das garotas e explica para elas tudo o que aconteceu. Quando todas as garotas perguntam para o protagonista quem ele é, ele que tem 253 de QI, lança braba e diz que ele é um mercador. As garotas obviamente começam a achá-lo suspeito. Assim ele fica tentando meter uma mentira pior que a outra. Obviamente as garotas vão suspeitando cada vez mais dele. Para não continuar sendo um japonês que vivia uma vida fracassada e não conseguia dizer não, o cara decide realizar um upgrade nas suas habilidades de persuasão. Assim ele consegue inventar uma mentira e as garotas acreditam na mentira porque o roteirista quis assim. Como o cara não tem nem mesmo documentos para se identificar, as garotas decidem levá-lo até a cidade de Salui para poder identificá-lo. No caminho, o Sato vê os soldados retirando as escamas do dragãozito e eles só estavam fazendo isso pois eles podem usar algumas partes do monstro para fazer arma, roupa, comida horrível, sopinha de largatixa. Após chegar na cidade, a Zena agradece o protagonista. Depois disso, ela parte para reportar os acontecimentos aos seus superiores. Porém, a garota disse que ela vai voltar para dar uma sentar, quer dizer, para dar uma agradecida ao prota por ele ter salvo a sua vida. Enquanto a Zena trabalha, uma garota chamada Iona leva o Sato para fazer os seus documentos. Lá, ele coloca suas mãos em uma pedra e ao dizer o seu nome, todas as suas informações de status aparecem. Felizmente, elas estão desatualizadas. Logo, a pedra mostrou que ele está no nível 1, sendo que atualmente ele está no nível 310. Depois de pagar pelo serviço, o protagonista recebe os seus novos documentos. E como brinde por ter salvo a Zena, ele ganha um visto válido por 10 dias para permanecer nessa cidade. Essa cidade é tão top que se ele for pego andando
sem esse visto, ele terá que pagar multa. E se ele não tiver dinheiro para pagar essa multa, ele vai se tornar um escravo. Depois desse dia cansativo, a Yona indica uma pousada. Daí, enquanto o cara apreciava a cidade, uma garota apareceu, agarrou ele pelo braço e levou o cara até a tal da pousada Portal. A garota só fez isso com ele para conseguir um cliente. Lá, o cara aluga um quarto por 10 dias. Enquanto ele comia, a dona da pousada começa a contar algumas histórias sobre rei dos demônios, heróis, lagartixas voadores e pá. Depois disso, o nosso protagonista decide comprar alguns itens e a garota da pousada se oferece para ajudar. No caminho, ele ajuda algumas escravas com traços animais. Na hora de fazer a compra, o cara começa a pechinchar pelos itens e depois retorna para a pousada. Ao comer nesse mundo, ele acaba sentindo que a comida tem um gosto bom demais para isso ser um sonho. Como ele não consegue sair dessa realidade, ele sai novamente para dar uma investigada e tentar entender o que está acontecendo. Porque ele não tentou enfiar uma faca no próprio pescoço. No dia seguinte, a Xena foi lá e deu aquela visitada, naquela intenção de retribuir o favor do cara. Como que ela pretende fazer isso? Bom, não é sentando nele, ela pretende fazer isso mostrando a cidade para o cara. Como a garota tirou uma folga só para fazer isso, o cara acaba sendo obrigado a aceitá-la como sua guia. Daí, como tudo nesse mundo tem um sabor muito legal, o cara decide experimentar várias comidas típicas desse mundo. Durante o passeio deles, um garoto esbarra na Xena e suja a roupa dela. Depois disso, uma maga que usa magia de limpeza oferece os seus serviços. Ao ver isso, o protagonista fica curioso sobre como a magia desse mundo funciona e pergunta isso para a Xena. Bom, ela explica que para conseguir usar magia nesse mundo, você precisa ter aptidão, precisa saber pronunciar os encantamentos e também precisa fazer um pacto com Satanás. Logo após ela explicar o conceito de magia nesse mundo, a Xena pergunta se tem algum lugar que o Sato deseja conhecer. Nessa de conhecer os locais, o cara vai até uma base militar. Depois disso, ele conhece o tal do templo, onde a espada que foi usada para derrotar o rei demônio está. Caso alguma pessoa digna, um herói, um Giga Shed, segure essa espada, a espada vai ficar azul no mesmo momento. E essa espada é tão importante que ela tem até mesmo uma sacerdotisa cuidando dela. Ainda no mesmo dia, o protagonista começa a verificar os títulos que ele já ganhou nesse mundo. Bom, por conta da chuva de meteoros, o cara já ganhou até mesmo o título de matador de deuses. E por ter atacado uma lagartixa, ele também já se tornou um matador de dragões. Ao avaliar seus títulos, o cara percebe o quão apelão ele já é. Assim, ele admite que a habilidade de chuva de meteoros é basicamente um hack que o transformou em um personagem apelão nesse mundo. Ao passear pela cidade de carroça, eles acabam presenciando várias pessoas atacando alguns escravos. Os escravos estavam sendo chamados de demônios e um golpista estava dizendo que era possível purificar esses demônios metendo as pedras que ele vende com força na cara dos escravos. Ao ver isso, a Xena interrompe a palhaçada. O protagonista coloca uns caras que estavam tentando causar uma confusão para dormir e nesse momento até um sacerdote apareceu para ajudá-los. Por fim, o prota desmascarou o cara que estava tentando vender pedras. Ao descobrirem a verdade, que pedras não são capazes de remover um demônio de alguém, todas as pessoas acabaram ficando furiosas com o vendedor de pedras. Depois da confusão, o vigarista se transforma em um demônio, os soldados chegam para combatê-lo, mas ele lança um feitiço que prende todos ao redor em um labirinto. Dentro do labirinto, o protagonista acaba ficando com as escravas que estavam sendo maltratadas. Como elas não têm nome, o protagonista resolve dar nome a elas. Assim, essa daqui vai ser Lisa, essa daqui vai ser Porsche e essa daqui vai ser Tama. Só nome horrível. Após nomear as garotas e estragar o futuro delas por conta desses nomes horríveis, o cara dá alguns itens para elas limparem suas feridas. Depois desses acontecimentos, as garotas passam a chamar o protagonista de mestre. Ao explorar o labirinto, ele procura estudar todas as dimensões do local e também procura encontrar mais pessoas que ficaram presas ali dentro. Para proteger as pequeninas, o protagonista dá uma arma para Lisa. Seguindo as instruções dele, todos avançam pelo labirinto. No meio do caminho, a Pucci sente o cheiro de sangue e ali havia um monstro se alimentando de uma pessoa. O protagonista vai lá e o elimina. Depois disso, a Lisa vai lá e remove o núcleo do monstro abatido, pois eles valem uma boa grana. Ao descobrir que pode ganhar uma grana com isso, o Sato deixa as garotinhas encarregadas de recolher os núcleos dos monstros mortos. Bota as crianças pra trabalhar, mano. A Tama rastreia um monstro e o protagonista ensina as garotas a lutar. Assim elas podem atacar os monstros e também subir de nível. Dentro do labirinto, ele segue treinando as garotinhas e elas vão melhorando no combate. Depois de algum tempo, as garotas ficam fortes ao ponto de não precisarem mais da ajuda do protagonista. No trajeto deles, até mesmo um slime de nível 10 aparece. Como ataques mágicos não funcionam contra o monstro, a Lisa desce a porrada no núcleo do slime e o elimina. Do nada, um monstro de nível 40 começa a atacar e o protagonista acaba com ele. Com isso, o Sato chega à conclusão de que ele não pode mais abaixar a sua guarda dentro desse labirinto. Um pouco mais à frente, eles encontram várias pessoas presas. Dentre elas, havia um visconde, um mercador de escravos e até mesmo o cara que atacou as garotas antes estava ali. Esse mesmo cara não aceita receber ajuda da Pochi, então o protagonista decide ignorar o cara. Do nada, a Pochi e a Tama percebem uma batalha acontecendo. Nesse momento, todos correm. Chegando lá, eles ajudam os soldados que estavam lutando contra slimes. Durante essa luta, o protagonista salva a Xena novamente e olha só, a sacerdotisa que protege a espada também estava lá. Após a luta, a Tama descobre uma passagem secreta e o demônio que jogou todos ali aparece. O demônio lança uma magia que deixa os soldados confusos e assim eles começam a atacar uns
aos outros. O Visconde, que não tinha sido atingido pela magia, ataca o demônio com magia de fogo, mas ela não teve efeito algum. Em meio a esses acontecimentos, uma criatura ataca o protagonista. Ao ser atacado, a espada sagrada que estava sob os cuidados da sacerdotisa acaba dando mole pra ele. Assim, o cara pega essa espada na mão e elimina o monstro. Ele usou a espada, porém a espada não aceitou ele como portador dela. Por isso, quando o cara segura a espada, ele sofre dano. Enquanto isso, o demônio continua atacando as pessoas. Então Sato vai lá e usa uma fantasia que ele havia comprado mais cedo no encontro com a Zena. E pra que ele quer fazer cosplay? Bom, para ele usar todo o seu poder sem que ninguém perceba que essa pessoa poderosa é ele. Assim, só jogando uma pedra, o cara já consegue causar dano ao demônio. Para não perder a batalha, o demônio invoca um demônio ainda mais forte que ele. Em agradecimento ao seu subordinado, o demônio invocado foi lá e devorou seu invocador. Pelo menos agradeceu, né? Humildade sempre. E esse demônio aí é forte ao ponto de fazer as pessoas receberem dano só batendo nas suas asas. Daí, como a espada sagrada não aceitou o protagonista, ele apenas desiste de tentar usá-la. Ao ver todos tentando lutar, ele pega um cajado e usa uma magia simples. A magia simples acaba se tornando em uma explosão gigantesca por conta do nível do cara. Como o demônio é resistente à magia, ele pega uma arma no seu inventário, muda o seu título para Matador de Deus e usando esse título, ele consegue derrotar o grande demônio com apenas um único golpe. Após a batalha terminar, todos retornam para a superfície. As garotas com traços animais e monstruosos ficam olhando para o protagonista e ele fala: vem cá. Um dos soldados que estavam batalhando pede para o protagonista acompanhá-lo, mas antes disso, aquele plebeu que foi mal educado com a Porsche apareceu e pediu desculpas para a pequenina. Do nada, a Zena brota, dá um abraço no protagonista. No fim, para não ficar longe das garotas que lutaram junto com ele, o protagonista vai até um mercador de escravos e dá um jeito de ficar com as 3 garotas para ele. Antes de partir, o mercador apresenta mais 2 garotas ao protagonista. Uma dessas garotas ele já havia visto na cidade. O nome dela é Arisa. Ao desconfiar que essa garota é uma japonesa, o protagonista realiza um teste sussurrando algo no ouvido dela e ela reage. Assim, em apenas um dia, o cara acabou adquirindo 5 garotas para o seu grupo. A caminho da pousada, o protagonista e todas as garotas se apresentam. Depois disso, eles dão uma parada para comer. Enquanto as garotas enchem a barriga de comida, o cara sai com o objetivo de comprar algumas roupas para as garotas. E é óbvio que ele tinha que fazer isso, né? As garotas estavam usando tudo uns pedaços de pano de chão fedido. Aí não pode. No caminho, ele vê várias crianças 200% furry famintas e as alimenta. Depois disso, ele abandona todo mundo lá e volta a viver a sua vida boa. Ah, só deu a esmolinha, né? Tá certo. Depois que todas as garotas que ele comprou ficam arrumadinhas, ele volta para a pousada. Ao chegar no local, os clientes ficam bolados em ver o cara com várias escravas. A raiva deles está mais direcionada às escravas que têm traços animais. Nesse mundo, parece que as pessoas têm preconceito com os seres com traços animais ou traços de monstros. A garota do cabelo rosa, a tal da Arisa, usa o seu poder de persuasão para controlar toda a situação. Assim, ela consegue um certo espaço em um estábulo. Eu pensei que todo mundo fosse dormir no estábulo, mas infelizmente somente as garotas com traços animais e de monstros tiveram que ficar lá no estábulo. As garotas humanas ficaram lá no quarto do protagonista. Eu iria ficar muito bolado, mano, com essas paradas preconceituosas, mano. Eu só iria liberar a skill de tacar os meteoros na cidade inteira, pá, clicar e tchau, adeus pra vocês. De volta à história, as 2 garotas que foram para o quarto com o protagonista se oferecem aí para dar aqueles serviços especiais ao cara, mas ele recusa o serviço especial. Ao receber um não, essa garotinha humana, que eu não me lembro o nome, ficou muito emocionada. Já a Arisa, bom, ela parecia querer realmente prestar os seus serviços noturnos para o cara, e ela queria tanto fazer isso, mas tanto que para conseguir ficar com ele, ela foi lá no meio da noite e tentou usar sua magia para hipnotizar o Sato, mas o nível do cara é alto demais, então ela não consegue usar esse feitiço nele. Quando o Sato percebeu o que a garota estava fazendo, ele foi lá e ordenou para ela nunca mais usar esse tipo de magia nele, senão ele vai dar um tapão na cara dela. Confia, mano, confia, tava no roteiro isso. Depois disso, a garota conta a sua história de vida para o Sato. Bom, na sua vida passada ela era uma japonesa, e ela acabou sendo reencarnada nesse mundo com as suas memórias intactas. No início de sua vida, ela era uma princesa, porém o império dela caiu, o seu pai e o seu irmão foram eliminados e ela se tornou uma escrava. F. Após ouvir a história da garota, todo mundo dorme. No dia seguinte, a Zena vai novamente ao quarto do protagonista. Ao chegar lá, ela vê o cara com 2 garotas. Ela fica boladona, daí o cara vai lá e explica que tudo isso não passa de um mal entendido e convida ela para dar um rolê. Após contar tudo para a Zena, o protagonista explica que ele deseja comprar uma casa em algum lugar que aceita a presença de garotas animalescas. Ao descobrir isso, a Zena decide acompanhá-lo nessa missão. Assim, eles começam a ver algumas casas. Como o cara não gostou de nenhuma casa, a mulher que selecionou as casas vai procurar uma outra casa que talvez ele goste. Feito isso, ele continua a andar com a Zena. No caminho, ele se encontra com as suas escravas, quero dizer, com as suas garotas animais. Bom, elas estavam comprando alguns itens que ele havia pedido. A Arisa também estava com elas e agora a cor do cabelo dela é louro, uma cor que chama menos atenção. Já que eles estão juntos, todos acabam indo assistir uma apresentação ao ar livre. As garotas com traços animais que estavam muito animadas acabam dormindo. Já a Zena observa todos os detalhes da apresentação. Quando a apresentação termina, o protagonista fica sozinho com a Zena novamente. No fim, a Zena teve que meter o pé
né? Pois ela precisa cuidar dos soldados que foram feridos na última batalha. Deixou os caras tudo ferrado e só foi curar agora, vacilão. Do nada, as garotas que o prota comprou aparecem com uma formiga gigante morta. O protagonista rapidamente percebe que muitas formigas iguais a essa estão se aproximando da cidade. Assim, todos se preparam para o confronto. A barreira da cidade é levantada e consegue impedir a entrada de algumas. Na entrada da cidade, os soldados tentam impedi-la. Em meio aos acontecimentos, o protagonista acaba salvando um elfo e também consegue lidar com todas as formigas gigantes. Após detonarem com várias formigas, um soldado foi lá e tentou roubar os núcleos que a Lisa conseguiu. Nesse momento, o protagonista foi lá e intimidou o cara. Assim, ele conseguiu fazer a garota receber o pagamento correto por tudo que ela coletou. A noite chega e a dona da pousada agradece o protagonista e o seu grupo por terem protegido a cidade. Daí ela vai lá e serve comida pra eles. Depois disso, o prota sai para dar mais um Rolex pela cidade. Só nessa passeada que ele deu na cidade, ele acabou salvando duas pessoas de serem atacadas por uns inimigos sombrios. Ao conversar com as pessoas que foram atacadas, o protagonista vê que essas pessoas estão muito mal, estão bem feridas e elas estão procurando por um elfo doido aí. Assim, o protagonista foi lá, bateu na porta desse elfo. Como a porta estava trancada, o protagonista foi obrigado a arrombá-la. Ao fazer isso, o elfo e uma garota vieram correndo para descobrir o que aconteceu. O Sato explica tudo e dentre as pessoas que ele salvou tem um rato gigante, uma ratazana, medo e uma garotinha elfa. A vida do rato estava em estado crítico, então o Sato e uma mulher chamada Nadie vão atrás de um sacerdote para curar os dois. Com tudo resolvido, o protagonista voltou para o hotel, dormiu com as suas escravas, quero dizer, companheiras adotadas, e no dia seguinte ele foi ver se as pessoas que ele salvou estavam bem. Assim ele descobre que a elfa se chama Mia e que ela apenas precisava descansar porque zerou todo o seu MP. Ao conversar com a Mia, o Sato descobre que ela tem um poder especial chamado Visão de Espíritos. E obviamente usando esse poder, a Mia pode ver espíritos. O Sato pergunta como são esses espíritos e a garota diz que eles são fofos. Após cuidar da garotinha, ela começa a se apegar ao protagonista. Retornando para a pousada, o Sato encontra a Arisa ensinando as garotas a ler. Para fazer isso, ela estava usando alguns cartões. Depois eles se juntam para jantar e o protagonista conta a todos sobre o rato e a elfa que ele salvou. Assim, todos decidem ir lá visitar as pessoas que o nosso herói salvou. Lá a gente vê que a pequena Mia se apegou muito ao Sato e por isso ela só quer saber de ficar ao lado dele. Um tempo depois, o Sato desce e vai conversar com uma mulher chamada Nadie. A mulher oferece ao protagonista os cavalos e a carroça de um mercador que está para se aposentar. Como ele não tem experiência em conduzir uma carroça, ele rejeita a ideia de início. Mas a Lulu, uma das garotas que o Sato salvou, está disposta a ensinar o seu mestre a conduzir uma carroça. Assim, ele acaba fechando o negócio. Na hora de pagar, ele acabou pagando um pouco mais. O cara é rico, né? Milionário. Depois dessa negociação, o protagonista e as suas companheiras saem para acampar. Enquanto as garotas se divertiam, o personagem principal estava lá de boa e do nada um grupo de crianças feras se aproximaram dele e o agradeceram pela esmola que ele deu para elas no episódio 3. O protagonista, com seu inventário lotado de comida, vai lá e retribui as frutas que as crianças deram para ele, dando muito mais carne para elas. Ao retornar para a cidade, eles pegam a carroça e os cavalos. Assim, o Sato e a Lulu saem juntos para um test drive. A Lulu, diferente de todas as garotas que foram adotadas pelo personagem principal, ainda tem um pouco de receio em conversar com o protagonista. E tudo isso acontece pois ela é a única garota sensata que se sente mal em ser uma escrava, diferente das outras que estão tudo de boa. Depois de um tempo, ela acaba se soltando e assim ela começa a ensinar o Sato a manusear uma carroça. O prota desse anime, como sempre, pega os seus pontos de habilidade infinito e coloca tudo em montaria. Assim, ele domina perfeitamente a carroça e obtém novos títulos. Enquanto pilotava a carroça, o Sato percebe uma tempestade se aproximando e também percebe que tem alguém os observando. Ao olhar para o que o observava, ele avista uma coruja. Depois disso, eles retornam para a cidade e as garotas os recebem. A Mia também estava lá à espera dele. E ela só está de pé porque o elfo Yuya conseguiu algumas poções para os feridos, então a Mia já se sente bem melhor. Do nada, o Sato sente a sensação de estar sendo observado novamente e a coruja estava lá o observando mesmo. E como as poções são boas, o camundongo acabou recobrando a consciência também. Então, o protagonista foi lá encontrá-lo. A ratazana se chama Mizzy e ele explica que a Mia havia sido raptada por um feiticeiro. Ela ficou presa em um local chamado O Berço e com muito esforço a garotinha conseguiu fugir. Em meio à sua fuga, ela acabou se encontrando com o rato Mizzy. Todos se reuniram e começaram a fugir juntos. Enquanto tentavam ir até a cidade de Salui para pedir ajuda ao elfo Yuya, o feiticeiro acabou mandando formigas voadoras atacarem a cidade, e isso acabou dificultando que eles encontrassem o elfo Yuya. No meio da conversa deles, a tempestade fica muito mais forte. Do nada, raios começam a cair e as garotas começam a gritar. O protagonista desce para verificar os gritos, mas as garotas estavam apenas com medo dos raios. Do nada, a coruja que não parava de os seguir aparece na frente de todos. Então o animal vai lá e se transforma no tal feiticeiro que tentou capturar a Mia antes. O feiticeiro usa uma magia psíquica e deixa todos atordoados. Quando o protagonista sentiu que essa magia iria fazer efeito nele, o cara foi lá e melhorou a sua resistência. A Arisa também conseguiu resistir, assim ela usa sua magia no feiticeiro. O prota tenta atacar também, mas o seu soco atravessa o corpo do cara. Acontece que o feiticeiro pode usar alguns truques envolvendo as sombras, e com essas mesmas sombras, ele prende o personagem principal. Em meio à batalha, a Arisa usa um feitiço e consegue revelar a aparência do feiticeiro. Ao se libertar das sombras que o prendiam, o protagonista analisa a identidade do inimigo e descobre que ele é o rei dos mortos-vivos. Enquanto o Sato ganhava tempo conversando com o inimigo, a Arisa
estava carregando um feitiço. Ela até consegue acertar esse ataque do feiticeiro, mas o golpe não surte muito efeito. O seu cabelo muda para cor rosa novamente e ela desmaia. No fim, o mago conseguiu capturar a Mia usando a magia das sombras e se teleportou para algum tipo de lugar. Para salvar a Mia, o Sato pulou na magia do inimigo e acabou sendo teleportado junto. O mago até tentou prender o Sato em um lugar cheio de sombras, mas o protagonista conseguiu se libertar e chegar na mesma sala que o feiticeiro. Agora que o Sato conseguiu escapar da prisão das sombras, o Rei dos Mortos-Vivos o reconhece como um oponente digno e decide enfrentá-lo. Porém, antes disso, ele vai ter que percorrer os 200 andares desse lugar na sua frente, o tal do berço. Depois que ele passar por isso tudo, ele vai ter a chance de enfrentá-lo. Ao entrar na grande árvore, o protagonista acaba encontrando um certo atalho. No local, ele encontra uma dríade com muito pouco MP. A filha do Shrek, quero dizer, a dríade, rouba um pouco do MP do Nessaroi através de um beijo. Depois ela abre uma passagem que leva o Sato até uma sala secreta. O local era um laboratório que estava relacionado à criação deste local chamado O Berço. Parece que esse espaço inteiro foi criado por um elfo chamado Kogarasumaru, tô zoando. Toraza Yuya, nome horrível, mano. E o objetivo desse local era ser um refúgio para os elfos. Porém, com o tempo, o local acabou sendo selado, e depois o mago passou a utilizá-lo como sua fortaleza. Ao subir mais andares, o Sato encontra a dríade novamente. Após encher a filha do Shrek de MP novamente, ela libera a passagem até um novo lugar. Nesse local, o protagonista dá de cara com os guardiões do andar. Porém, a presença dele ali ainda não era esperada. Então as garotas pedem ao Sato um tempo para se prepararem para a batalha. Com tudo pronto, a batalha mal começa e o Sato rapidamente elimina o golem gigante deles. E ele só derrotou o golem rápido, pois as garotas robúnculos deixaram um ponto fraco do guardião exposto. Depois disso, todas as garotas vão para cima do Sato. Uma pretende lutar no mano a mano e as outras seguem em frente. Por fim, o protagonista acerta uma e deixa ela inconsciente. Nessa cena aí, ele não deixou a garota cair no chão depois de acertar ela, porque, pô, é errado você deixar uma dama cair. Nem é porque ele queria que os bagulho encostassem nele não, mano, nada disso não. Foi deixado bem óbvio ali nessa cena. Assim, ele segue para os próximos andares. No caminho, ele encontra outra dríade. Após ele jogar um pouco de água nela, a mesma recobra a consciência e também rouba o MP dele. Depois disso, ela abre um atalho que o leva até o andar de número 180. Chegando lá, ele elimina vários insetos gigantes e finalmente chega à sala do feiticeiro. E antes de encarar o chefão, ele terá que derrotar os seus lacaios. Caso ele vença essa batalha, o feiticeiro prometeu dar ao protagonista uma espada sagrada que pode ser usada para derrotar ele. A batalha se inicia e, apesar da desvantagem numérica, o protagonista levou a melhor. O morto-vivo o parabeniza pela boa luta e entrega a espada sagrada como prometido. Antes de lutarem, a caveira conta sua história triste de vida. Em sua vida passada, ele morreu de forma injusta. Então, um deus reconheceu seu erro e o reencarnou como uma criança. Depois disso, o homem cresceu, arrumou uma esposa e do nada, um nobre acabou se apaixonando por ela. Daí, para ficar com a mulher dele, o nobre prendeu a mulher e o cara, bom, ele acabou sendo morto de maneira injusta novamente. Depois disso, Deus lhe concedeu uma visão e mostrou toda a sua família morta, inclusive a sua esposa. Assim, o caveirão transformou todos os seus familiares em mortos-vivos e voltou toda a sua fúria contra aquela família nobre. Quando o homem conseguiu sua vingança, ele não pôde retornar ao lado de sua esposa, pois Deus havia concedido a ele um corpo imortal que não tem necessidades básicas, e foi assim que ele se tornou o rei dos mortos-vivos imortal, né? Com todo esse poder, somente um herói portando uma espada sagrada poderia derrotá-lo. Agora a caveira deseja que o Sato ponha um fim em sua vida. Daí, com a espada em sua mão, o Sato aceita o pedido e põe um fim na vida do esqueleto. Após ser eliminado, o inimigo fica feliz, pois agora ele pode estar ao lado de sua amada novamente. Com o fim do rei imortal, o protagonista obtém um anel e o título de conquistador do berço. Depois disso, um ser estranho sai das roupas deixadas pelo mago, dizendo que irá encontrar o Sato novamente e depois desaparece. O que foi isso? Eu não sei. Nesse momento, o berço entra em modo de autodestruição. Então o Sato corre ao encontro de Mia e lhe dá uma poção para que a garota recupere seu MP. O protagonista corre contra o tempo para salvar a Mia e as subordinadas do mago. Ele aciona um teleporte na Mia e nos lacaios do mago que estavam ali. Feito isso, ele parte em busca da garota que ele derrubou no andar inferior. E no caminho ele percebe que o lugar todo está se transformando em sal. Ao resgatar a garota, ele procura a dríade mais próxima. Com a ajuda da dríade, que só pediu MP e algumas sementes em troca, o Sato consegue se teleportar para uma árvore do lado de fora. Depois disso, ele é obrigado a fugir dos destroços do berço, se tornando um sal. Para melhorar a sua fuga, o Sato maximiza suas habilidades de agilidade e tenta usar ataques com fogo para diminuir a velocidade da avalanche de sal. Assim, ele consegue fugir. O dia amanhece e ele se encontra com as garotas que ele cuida. Todas estavam do lado de fora, em um local seguro, só esperando o cara aparecer são e salvo. Lá, a elfa agradece o protagonista por tudo que ele fez por ela, e depois de tanta confusão, o protagonista entrega o anel do mago às suas seguidoras. Assim, as loiras reconhecem o Sato como seu novo mestre. Mas antes delas o seguirem pelo resto de suas vidas, as garotas precisam levar o anel do seu antigo mestre ao túmulo de sua esposa. Enquanto isso, apenas uma delas acompanhará o Sato. Elas decidem quem vai ficar ao lado do cara por meio de um jogo de Jokenpô. No fim, a garota escolhida para acompanhar o Sato recebe o nome de Nana. Ao retornar para a cidade, o Sato se encontra com a Zena. Obviamente, o cara aproveita essa oportunidade para entregar um presente que ele havia comprado para ela. Depois disso, ele conta para a Zena que ficará longe, pois ele aceitou a missão de levar a elfinha de volta para casa. Nesse momento, os dois prometem se reencontrar. O Sato despede, todos partem e a Zena fica lá chorando. No meio do caminho, eles fazem uma pausa, e o Sato distribui tarefas a todas as garotas para que a viagem siga
vida tranquila. Feito isso, ele percebe que a Mia está bem mais tranquila, pois agora ela está sob os cuidados do grande pai. Assim, eles seguem viagem, fazendo pausas quando necessário para que os cavalos pudessem descansar. A Arisa encontra vários tores de pedra caído. Esses tores aí, para quem não sabe, são aqueles portões tradicionais japoneses. Normalmente você encontra esses portões em entradas ou dentro de santuários. Ao ver esses tores, o Sato relembra de sua infância. Quando ele visitava o seu avô, ele sempre ia em um santuário. Lá havia uma garota que dava em cima dele. A mesma garota dizia que eles iriam ficar juntos para sempre. Seja nesse mundo ou em outro mundo, ela iria sentar nele. Do nada, a Arisa interrompe a viagem mental que o protagonista estava tendo e ao analisar a estrutura, o protagonista percebe que provavelmente isso é um portal de teleporte, mas ele está quebrado. No dia seguinte, eles seguem viagem. O Sato começa a analisar o seu inventário e assim ele encontra uns livros de magia das sombras. Acontece que quando ele derrotou o Rei Imortal, ele ficou com vários itens do mago. Assim ele começa a estudá-los e percebe que alguns feitiços podem ser complexos, mas ele consegue entender por que esses feitiços parecem usar a linguagem de programação utilizada nos jogos que ele desenvolvia. Enquanto ele navegava pelos controles, a mão dele acabou escorregando e ele acabou apalpando a Nana. Depois disso, ele foi repreendido por Mia. Um pouco mais à frente, ele percebe a presença de homens-rato, aquelas mesmas ratazanas que ajudaram a Mia. Então todos param a carroça e ajudam os ratos. Os bichos estavam tudo preso e o Sato foi lá e salvou eles. A noite chega e eles levantam o acampamento e começa a fazer alguns experimentos com seu inventário e sua caixa de itens. Nessa noite ele percebeu que o inventário dele pode ser muito útil se ele usá-lo corretamente. O dia amanhece e ao seguir viagem, eles reencontram os homens-rato que eles haviam libertado lá na frente. Os ratos estavam velando seus companheiros mortos. Lá no enterrinho dos ratinhos, a Mia cantou uma canção usando seu poder de elfa e assim os bichinhos pôde descansar em paz. Ao prosseguir na viagem, o grupo presencia um soldado atacando um camponês. O soldado era o mesmo que tentou roubar os núcleos da Alisa na invasão das formigas gigantes. Ele se chama Do-san, um nome péssimo até em japonês. Esse Do-san, ao ver o Sato, mete o pé com medo, pois ele já foi intimidado pelo protagonista. Depois disso, o Sato ajuda o camponês agredido com uma poção de cura. Ao ver o Sato usando uma poção de cura com ferimento simples, a Arisa o aconselha a não sair gastando poções assim do nada. Ao invés de falar ok, beleza, o protagonista resolve usar as suas habilidades de alquimia para aprender a criar essas poções. Após alguns testes, ele obtém sucesso, tudo isso graças ao hack. Depois de concluir as poções, ele percebe que as poções precisam ser armazenadas em garrafas mágicas, senão elas perdem o efeito. No dia seguinte, eles vão à procura de itens para fazer as poções. Assim, os personagens principais chegam até uma loja de alquimia. Contudo, antes de entrar, o protagonista esbarra em um homem estranho. Dentro da loja, a dona diz que está com falta de núcleos, e como o Sato já derrotou vários monstros em sua jornada, o seu inventário está cheio de núcleos. A dona da loja propõe trocar os núcleos por itens que eles precisavam, mas o Sato diz que ele precisa mesmo é de garrafas mágicas. A mulher diz que o cliente de antes levou todas, aí foi só tristeza, mas o problema dele pode ser resolvido se ele for em um certo local e fizer as garrafas. O Sato acha essa ideia legal e decide ir lá, mas antes de fazer isso, o Sato voltou até a loja da alquimista durante a noite e obteve alguns pergaminhos mágicos. Ele usou todos os pergaminhos para adquirir novas habilidades e depois disso foi verificar sozinho algumas áreas que por algum motivo estão borradas no seu mapa. Ele começa a explorar a área entrando em uma floresta. Um pouco mais à frente, ele atravessa uma barreira mística. Depois disso, o Sato percebe um grupo se aproximar. Então, uma garotinha chega com várias guerreiras e o ataca. Ao ser derrotada, ela chama por sua mestra, que chega em uma enorme andorinha. A bruxa mestra vê que o Sato possui um sino das amizades, daí ela vai lá e ordena que todos parem o ataque. A bruxa leva o personagem principal até sua casa e lá a sua aprendiz pede desculpa pelo ataque. Depois disso, as bruxas começam a preparar algumas poções. Elas contam para o protagonista que para cumprir um pacto que eles têm com a cidade, eles precisam completar 300 poções e os materiais estão em falta. O Sato acha tudo muito legal e ele pede para a velha ensiná-lo a fazer a receita dela. A velha aceita o seu pedido, mas o Sato terá que fazer uma missão para ela. O cara aceita e depois mete o pé da floresta usando um caminho de luz que a bruxa fez para ele prosseguir em segurança. A missão que ele recebeu foi a de entregar uma carta a um conhecido da bruxa. No dia seguinte, o Sato se encontra com um homem em uma taverna e o seu objetivo era encomendar algumas garrafas mágicas dele. Nesse momento, o protagonista percebe uma conversa estranha entre alguns homens encapuzados. Depois disso, o homem informa ao Sato que a cidade possui vários regulamentos, então ele não poderá vender as garrafas mágicas que o protagonista quer. Mas o homem tem uma solução. Ele propõe que o Sato seja seu aprendiz e faça suas próprias garrafas mágicas. Enquanto o cara falava, o Sato continuava prestando atenção nos dois caras estranhos conversando. Infelizmente, as garotas chegam e o protagonista não conseguiu fofocar até o fim. No dia seguinte, quando ele estava indo à oficina do fazedor de garrafas mágicas, o protagonista percebe que a aprendiz da maga estava sendo perseguida e corre para ajudá-la. Um grupo de ladrões planejava roubar todas as poções que ela estava transportando. A garota entra na cidade com as poções, mas alguém entra na frente da carroça dela e um acidente acaba acontecendo. Com isso, várias poções foram quebradas. O protagonista tenta ajudar o projeto de bruxinha para ela conseguir mais tempo e entregar as poções, mas ele descobre que as bruxas não podem quebrar o pacto que foi feito. Elas devem entregar as poções restantes no tempo correto. Nesse momento, o Sato percebe que os dois caras misteriosos na taverna eram aqueles dois homens, e o plano dos dois é tomar a floresta das bruxas. Para conseguir isso, eles
Eles desejam que as bruxas não concluam o pacto. Sabendo disso, o Sato consegue fazê-los assinarem um contrato que os obriga a aceitar as poções, mesmo que elas não tenham sido produzidas pelas bruxas. O que importa é que as poções tenham a mesma qualidade ou superior. Depois de um tempo, o Sato consegue todos os ingredientes necessários, mas ainda faltavam garrafas mágicas. Para impedir o plano daqueles dois caras, o Sato planeja conseguir fazer as poções e entregar todas elas no tempo certo. Então ele vai até a oficina do homem que fabrica os frascos e, para bater a meta, eles contam tudo para o dono da oficina e o cara diz que vai ser impossível fazer isso em tão pouco tempo. Porém, mesmo assim, o cara vai ajudá-los. Assim, o cara distribui as tarefas e todos começam o preparo. O Sato consegue fazer muitos frascos e a produção segue muito bem. Porém, outro problema aparece. Os frascos devem secar por 5 dias para serem usados. Como o protagonista desse anime é um cara muito excitado, ele desenvolve um feitiço e a Mia consegue usá-lo para secar os frascos rapidamente. Feito isso, todos os frascos são levados ao forno. Na floresta, o preparo das poções seguia a todo vapor. Quando todos os frascos estavam quase prontos, aquele nobre barra soldado de nome Do-san chega com seus comparsas e destrói o forno em que as poções estavam. O cara alegou que elas estavam sendo produzidas de maneira ilegal. Depois disso, o Sato fica sozinho com a Arisa. Para a garota, ele revela que conseguiu transferir todos os frascos para o seu inventário antes do forno ser destruído. Porém, ao tirar os frascos do seu inventário, eles acabam quebrando. Depois de pensarem um pouco, eles conseguem resolver os problemas dos frascos e eles conseguem entregar as poções na cidade. Depois de entregar tudo, eles vão até o tal do aristocrata que precisa assinar o recibo e tal, mas o cara não quer assinar que recebeu a tempo. Assim, o conde e chefe daquele território chega e diz que irá assinar o documento. Bom, a missão que o Sato havia recebido da bruxa era de entregar uma carta a esse conde aí, informando tudo que os aristocratas estavam fazendo. Diante dos fatos, o conde tira o posto de aristocrata do traidor. Porém, ele não gosta muito e ataca o conde. O conde se defende e quando ele ia revidar passando vapo nos dois caras, o Sato desmaia eles e diz para o conde não fazer algo tão pesado na frente das crianças. O conde guarda sua espada e elogia a atitude do protagonista. Mais tarde, com tudo resolvido, eles se despedem da bruxa e continuam sua viagem. Assim, todos seguem viagem para deixar a Mia em segurança na sua casinha. Aí, se tiver uma segunda temporada, os caras vão estar no reino das elfas, né, cara? Todos se secar e tem que ter o reino das elfas, mano.